Shabbat Shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no 7º dia da semana. Nós estamos hoje no 7º dia. Esse dia chamado o dia especial da semana. Ou seja, nós estamos no dia sagrado do Shabbat. Então, a você e a sua família, um Shabbat Shalom. E nós estamos no 7º dia da nossa leitura semanal da nossa Parashá. A nossa Parashá dessa semana é Balak. E nós vamos então encerrar, a nossa Parashá hoje com a 7ª leitura, mais um Maftir, que é a nossa leitura final da nossa Parashá. Ok? Hoje nós estamos no dia 16 do mês de Tammuz, do ano 5781, e estamos a 281 dias deste ano, 5781, a contar da criação. E a nossa gota de sabedoria de hoje é do nosso Rebbe Menachem Mendel. Nós estamos agora, num grupo de 6 ensinamentos, em que o Rebbe nos fala sobre todos os filhos de Noah, todos os filhos de Noé. Então, hoje, a nossa gota de sabedoria, o Rebbe Menachem Mendel Tzadik, o justo, a liderança da nossa geração, nos fala da seguinte forma, na sabedoria de hoje. Eu estava na Alemanha antes da guerra, e lhes digo, a mesma coisa pode acontecer aqui nos Estados Unidos, se não se permitir que o tema da moralidade entre nas escolas públicas. Aqui o Rebbe estava falando exatamente aquilo que aconteceu antes da chamada Segunda Guerra Mundial. Antes de iniciar a Segunda Grande Guerra Mundial, com aquela liderança perversa de Hitler e os seus asseclas, o Rebbe, ele diz nos seus dias nos Estados Unidos, o grande país democrático, os Estados Unidos, ele dizia que, antes de acontecer a Segunda Guerra Mundial, lá na Alemanha, uma das primeiras coisas que fizeram para se prepararem, para realmente a liderança perversa de Hitler e a guerra, a primeira coisa que foi tirada exatamente das escolas, desde o nível inferior, os primeiros anos, foi exatamente a questão da moralidade. Então, a partir do momento que se tirou realmente o ensinamento religioso de dentro das escolas, perdeu-se a moralidade. Então vejam bem, antigamente, tem muita gente aí que tem menos de 50 anos e quer falar de coisas que estão além dos 50 anos de idade, como se fossem grandes entendidos. E na realidade, essa geração aí, infelizmente, não todos os professores, mas uma boa parte de professores militantes, que também tem essa faixa etária, muitos deles, que não conheceram e não tiveram a experiência anterior, então vem apenas com falsos ensinamentos, em vez de ensinar e educar para serem pessoas do bem, acabam fazendo militância, e essa militância dramática, drástica, pobre e podre, que domina as escolas desde os primeiros anos até os níveis universitários, moralidade está fora de cogitação. A imoralidade é o prato cheio da hora, e isso vem vindo principalmente desde as décadas de 70, 80 para cá. Então a questão espiritual e moral, ela foi retirada de dentro das escolas. Isso daí foi a base para que realmente a Alemanha nazista pudesse se preparar adequadamente para a Segunda Guerra Mundial e, não resta dúvidas,
para o período conhecido como o Holocausto. Vejam bem que a Alemanha, ela para conquistar, né, países vizinhos a ela, e à medida que foi expandindo, né, o seu poderio, uma das coisas que eles não poderiam ter era exatamente o quê? Ética, moral e espiritualidade. A partir do momento que tirou estas coisas das escolas, então as crianças foram crescendo, tornando-se adolescentes, jovens, e sem ética, sem moral, sem espiritualidade, para nada. Para nada. Simplesmente isso. Né? Então aí fica fácil de aparecer um bom, entre aspas, um bom líder que domina a massa e faz da massa a sua manobra, então fica uma massa de manobra, e aí então a liderança faz o que bem entende com essa massa de manobra. E por que faz o que bem entende com essa massa de manobra? Eles não têm ética, eles não têm moral e nem espiritualidade. Então torna-se uma massa de manobra. Então, essas lideranças perversas, que são mais espertas do que a massa de manobra, né? Então, simplesmente eles dizem assim, isca, pega! E eles vão que nem boiada desembestada. Eles não analisam, eles não têm um ponto de vista ético, não têm um ponto de vista moral, não têm um ponto de vista espiritual. A massa de manobra recebe um prato pronto, né, onde uma boa parte dos seus professores militantes e lideranças militantes, né, falam para eles, ó, o negócio é o seguinte, vão dizer para você que essa mesa aqui é de madeira, ela não é de madeira, ela é de pedra, mas a mesa é de madeira. Mas a massa de manobra, ela não tem raciocínio próprio. Então os espertalhões, eles manobram. Então é onde, resumidamente, é onde que a massa de manobra se volta completamente contra a verdade, acusando de mentira, e defende bravamente a mentira como se fosse verdade. É o que nós estamos vendo na atualidade. É o que nós estamos vendo aí na atualidade. Se hoje o nosso país tivesse um presidente que tivesse uma linha esquerdista, socialista, comunista, você iria entender na prática o que significa os países dominados por esses regimes, né, que mataram mais de 100 milhões de pessoas no mundo. Aí você entenderia de uma forma bem prática, né, o que significa a Venezuela ser um país, aliás, que era um país riquíssimo e tornou-se essa miséria que está ali. E o que está acontecendo lá no sul, no nosso vizinho, querida Argentina. Amados, aquele velho ditado que diz assim, dê valor enquanto você tem, porque depois que você perder, fica tarde para valorizar. Então, essa massa de manobra aí, eles acham que dentro de um regime ditatorial, eles vão estar por cima. Eles vão estar por cima do seu próprio vômito, estarão por cima das suas próprias fezes, estarão por cima das suas próprias urinas. E os malandrão, os líderes, estarão sempre no bem bom. Veja a riqueza do Maduro, veja a riqueza lá do líder máximo da Venezuela, a sua família, aquele que o antecedeu, né, a sua família riquíssima, e por aí afora vai. Por isso, amados, um povo ou um grupo de pessoas que não tem um princípio ético, não tem um princípio moral, não tem um princípio religioso, é pobre, miserável e simplesmente
massa de manobra. Eles não pensam por si mesmo, porque a lavagem cerebral é terrível. É terrível. Por aí você vê, o maior ladrão da história é defendido com evidente como grande inocente vítima das circunstâncias. Quem mata? A corrupção e a impunidade. E isso está sendo provado dia a dia. Então, por isso, se você realmente tem consciência, significa, se a sua massa encefálica ainda trabalha, então você precisa ter consciência de Deus, ou seja, que há um Deus que está acima de tudo e de todos. Você precisa ter consciência de família. Você realmente ama a sua família? Você realmente ama a sua esposa, o seu marido? Você realmente ama os seus filhos? Você realmente ama os seus pais? Ama os seus irmãos, suas irmãs? Então, se você tem consciência de Deus e de família, não deixe que eles tirem isso de você. Porque se eles conseguirem tirar isso de você, então você será uma simples marionete nas mãos deles. E na hora que eles falarem assim, isca, pega! Você vai sair que nem um cachorro doido ou uma vaca louca e vai fazer exatamente o que eles querem. E a sua vida não vai servir para nada. Vai ser menos do que aquilo que corre pelos esgotos, porque eles não te darão valor nenhum. A partir do momento que eles alcançam os seus objetivos, eles simplesmente chegam lá e puxam a descarga e dá tchau para você. Tchau, até nunca mais. E ponto final. Assim é a realidade, quer você aceite ou não. Assim é a dura realidade, quer você seja seguidor desses tipos de pessoas e grupos e ideologias, quer você goste ou não. Mas a realidade é essa. A realidade é essa. Eu não tenho medo de afirmar que quem tem consciência de Deus e de família jamais vai defender esses grupos nefastos, jamais estará do lado dessas ideologias perversas. E se você defende, tenha certeza de uma coisa, pode desacreditar. Deus não está contigo, não. De jeito nenhum. A partir do momento que você ofende a obra-prima de Deus, com essas ideologias perversas, é triste ver determinadas lideranças religiosas que dizem que acreditam na Bíblia e em Deus, saem por aí defendendo essas ideologias, seus líderes, e o maior de todos eles, o grande perverso dessa história, que todo mundo conhece muito bem. É você que escolhe se você sobe ou desce. É você que escolhe ou subir em vida ou descer em vida para o abismo. De qualquer forma, você é responsável pela sua própria decisão. No próximo livro, o 5º livro da Torá, Devarim, Deuteronômio, nós vamos chegar lá num ponto em que Moshe, ele expressando a vontade divina, ele diz assim: eis que coloquei diante de vós
a vida e a morte. E como um Pai amoroso e misericordioso, que é o Deus Todo-Poderoso, assim como Moshe é o líder, que é o exemplo máximo de liderança para todas as lideranças posteriores, diz assim: escolha, pois, um conselho de um líder verdadeiro, um conselho daquele que é chamado pelo próprio Eterno como pastor sobre Israel, aquele que é chamado como o maior dos humildes da face da terra. Num conselho amoroso diz: escolha, pois, a vida para que viva tu e a tua família. Vejam bem, o conselho é para viver bem tu e a tua família. Mais uma vez, a consciência divina e a consciência de família estão intrínsecas, ligadas, conectadas, atadas. Seja quem for que quer tirar essa conexão, quer desconectar consciência divina e consciência de família, não está na presença divina com amor sincero. É mais uma fraude, é mais um hipócrita, é mais um perverso. Você escolhe. Simples. Você escolhe. Pode escolher a mentira, segui-la e achar que está na verdade. A consciência é sua, a decisão é sua, e é você que colhe os frutos da sua decisão, ou para o bem, ou para o mal. Babau, não tem conversa. Não tem aquilo que Balaque e Bilão quiseram tentar fazer, engabelar a Deus. Não tem essa retórica diante de Deus. Você pode tentar como Balaque e Bilão tentaram. Pegar Deus desprevenido. Ah, vou pegar Deus no contrapé. Opa, espera aí já. Balaque e Bilão tentaram. Não conseguiram. E você acha que vai conseguir, trouxa? Não vai. Pegar Deus no contrapé. Ai, ai, ai. Tudo isso é aquilo que o Rebbe diz nessa gota de sabedoria. A partir do momento que o sistema, que o globalismo, ele conseguiu tirar de dentro das escolas o princípio ético, o princípio moral, o princípio religioso, infelizmente, temos aí uma geração difícil. Difícil. E nós que estamos na jornada monoteísta, nós que estamos no caminho, nós não podemos permitir que os nossos filhos e netos venham, aliás, vão para o mesmo abismo que o sistema quer que as pessoas estejam. Porque aí fica fácil deles dominarem a massa de manobra. Ok? Se porventura te falta entendimento e sabedoria, a fonte é a mesma. Deus não mudou. É só pedir para ele, ele dá. Se Bilão, perverso que era, Deus falou com ele? Quando qualquer uma das suas criaturas o busca de coração, mesmo que seja temporário, mas só de buscar diretamente em Deus, eu quero entendimento, ele dá. Pode ser que a pessoa não use posteriormente, adequadamente, mas Deus nunca deixa ninguém sem resposta.
Ele dá respostas. Então, por isso, amados, os dias são difíceis. Há sim uma guerra em atividade. Ela não é algo que não está acontecendo. Ela está acontecendo. Se você se fechar na sua bolha, a hora que estourar a sua bolha, você não sabe o que vai fazer, porque você estará perdido, porque você não está atualizado. Então nós estamos numa guerra, sim. É uma guerra real. Real. Esse ano aí que as nossas crianças ficaram fora das escolas, por mais que professor, diretor e companhia limitada fala que deu resultado essa questão de aula virtual, por mais que eles possam falar, não é uma verdade completa. Não é uma verdade completa. As nossas crianças perderam 1 ano e meio de escola e isso não se recuperará. Salvo alguns casos aí, algumas famílias aí que abraçaram a causa e realmente se dedicaram aos filhos e ensinando leitura, matemática e companhia limitada vai. Você pega uma aula virtual aí, por exemplo, o professor fala assim, faça a leitura na página tal e pronto. Nem o professor faz a leitura para a criança se conectar com o professor ou a professora para ver a sua expressão de leitura. Um exemplo simples. Faça a leitura. A criança faz a leitura, lê errado. Tem correção? Tem não. Tem não. Isso tudo faz parte do sistema, do globalismo, para que as pessoas não pensem. Amados, a guerra é real. A guerra é real. É engraçado que você vê nas redes sociais, por exemplo, as pessoas compartilhando aquela cartilha de antigamente chamado Caminho Suave. Quem estudou por aquela cartilha Caminho Suave sabe muito bem o que é aprendizado. Os professores que usaram aquela cartilha daquela época sabem muito bem o que é ser um mestre. Hoje são chamados de tios e tias. Antigamente eram chamados de professores e professoras. Eram chamados de mestres. E graças a esses mestres, grandes e maravilhosas personagens da história, aconteceu. Aconteceu. Então, por isso, amados, o princípio ético, moral, espiritual é importante. Tiraram das escolas, tiraram da vida dos professores e tiraram da vida das nossas crianças. Então, o trabalho é mais difícil. Por isso, não esqueça, estamos numa guerra entre luz e escuridão, entre o bem e o mal, entre a sabedoria e a ignorância, burrice ou coisa semelhante. Não esqueça disso daí. Ok? Baruch Hashem. Vamos lá? Hoje nós estamos no nosso dia sagrado do Shabat, né? E deixa eu ver. E vamos ver quem está conosco hoje, né?
nesse nosso momento do Shabat, né? Baruch Hashem, graças a ti. Nós estamos aí com a Inês Martins, Shalom, Shalom. A Maria Isabel Gouveia, Shalom, Shalom. A Marli Stael, a Edina Silva, né? Baruch Hashem, né? Edina, filha de Renato, né? Não esqueçam nas suas preces em favor da Edina, a nossa Edina Silva aqui de Bauru, né? Que está aí de quarentena, deu positivo aí para o bichinho, né? Então, vamos estar aí fazendo as nossas preces em favor da nossa querida Edina Silva, aqui de Bauru. Edina, filha de Renato, ok? Luciana Rodrigues, Luiz Ribeiro, Carla de Costa, né? O Paulo Xavier, a Renata Xavier. Quem mais? A Malu, aqui é a Malu do Distrito Federal. Baruch Hashem, graças, né, por essas vidas aí que estão nessa tarde conosco. Mais alguém aí, né? Não esquece de dar um shalom aí para a gente poder... O Saulo Rodrigues também está conosco aí, né? Na nossa... A tarde com a Torá. O Marcos Santos, Baruch Hashem, né? Então, nós louvamos a Hashem aqui pelas vidas que estão aí, né? Neste 7º dia da semana, o nosso dia sagrado, né? Do Shabat. Hoje, nós estaremos encerrando a nossa Parashá Balak e, portanto, nós estaremos concluindo 104 versículos estudados nessa semana. Então, nós vamos concluir com 4.454 versículos, né? Desde o dia 17 de outubro do ano 2020. E amanhã nós vamos encerrar uma nova Parashá e teremos 168 versículos para ler, ouvir e estudar. Uma semana promissora, né? A Parashá Pinhas, Finéias ou Pinhas, Pinehas, né? Várias expressões aí, ok? Né? Então vamos para a nossa 7ª aliá, mais Mafitir, que é a leitura final, né? Temos algumas coisas aqui preciosas também no encerramento desta Parashá, ok? Capítulo 24, do verso 14 até o capítulo 25, verso 6, a nossa 7ª aliá, né? Então, nós tivemos aí 3 oráculos, né, de Bilã, e ele não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel. E, finalmente, né, no seu 3º oráculo, ele vem e fala a respeito, né, da sua, por decisão voluntária, ele resolve abençoar o povo de Israel, né, e aí, então, nós entramos aqui na nossa 7ª aliá, né? Então, mais uma vez, Bilã, encerrando a nossa aliá de ontem, ele simplesmente vem dizer novamente aquilo que Deus falou a Abraão. Os que te abençoarem, eu abençoarei. Os que te amaldiçoarem, serão amaldiçoados. E nós encerramos a nossa aliá de ontem que você não pode duvidar jamais que você é abençoado pelo Eterno e você é amigo do Rei. Não esqueça disso, jamais. Você é abençoado pelo Pai das Misericórdias e você é amigo e protegido do Rei. Ponto. Siga em frente. O Eterno está contigo sempre. Capítulo 24, verso 14. Então aqui nós vamos para a parte final de Balaão, e onde ele vem com a sua profecia final, né? E vem com seu conselho perverso para Balaque. Né? Então vamos lá, com os comentários de Irache.
Balaque finalmente se convenceu de que Balaão não podia ajudá-lo a derrotar os israelitas. A Maria Luísa Freitas chegou aí. Essa é a Malu de Palmas, Tocantins. Essa é a Maria Luísa, a Malu. E temos a Maria Lúcia, né, a Malu, lá do Distrito Federal. Shalom, shalom, Shabbat Shalom. Balaque finalmente se convenceu de que Balaão não podia ajudá-lo a derrotar os israelitas, não obstante ciente de que apenas por meios espirituais o sobrepujaria, ele ainda achava que alguém de estatura espiritual superior à de Balaão poderia obter êxito. Portanto, Balaão prosseguiu. E agora que não conto mais com a disposição favorável de Deus, e logo perderei os meus dons proféticos, irei a meu povo e me tornarei um sujeito comum, como os demais. Usarei meus talentos para ser adivinho, como meu pai o era. Porém, neste interim, vem e eu te aconselharei sobre como vencer os israelitas. Então, na sua despedida, né, Bilã, na sua despedida para com Balaque, né, então ele vai dar um conselho perverso para Balaque, né? Então, vejam bem agora o que acontece. Mesmo os egípcios mais virtuosos e louváveis, aqueles que levaram Deus a sério e por isso salvaram seus animais das pragas, foram incapazes de superá-los e afogaram-se no mar de juncos, né? Aqui, Bilã, ele está usando fatos acontecidos com a saída do Egito e antes da saída do Egito, porque quando Moshe falou sobre as pragas, a praga que abateria todos os animais que estivessem no campo e que não fossem recolhidos, né, nos seus estábulos, etc. e tal, mas todo animal que ficasse sob o céu, eles seriam alcançados pela praga e morreriam. Mesmo aqueles egípcios que atentaram para a palavra de Moshe, e eles, temendo aos céus, guardaram seus animais nos estábulos, protegendo-os e não os deixaram sob o céu, né? Mesmo estes, eles também não foram poupados, porque quando o faraó ele vem selar os carros de guerra, esses egípcios que salvaram os seus animais, porque confiaram naquilo que Moshe disse, foram os primeiros que cederam os seus animais, os seus cavalos, justamente para o faraó e seu exército, para perseguir, destruir e matar os israelitas. E mesmo assim, eles seguiram juntos com o exército e eles também sucumbiram nas águas do Mar de Juncos, conhecido popularmente como Mar Vermelho. Então, dessa forma, Bilã diz a Balaque: aconselho-te a atrair os israelitas para o pecado, de maneira que Deus tenha de puni-los. Se Deus abomina a licenciosidade carnal e eles apreciam vestes de linho, então estabelece uma feira e inclui entre os vendedores mulheres velhas que ofereçam roupas de linho em bancas. Os judeus não recearão de falar com as idosas, porque as idosas estão dentro do campo do respeito, dentro da ética para com os homens judeus. Mas essas senhoras avisa-lhes que as mesmas mercadorias são vendidas com desconto nas tendas. Ou seja, o conselho de Bilã aqui era que Balaque providenciasse realmente feiras ao ar livre, as chamadas feiras livres, certo? E como eles gostam muito de linho, então que as barracas das feiras estejam abarrotadas de roupas de linho ou tecidos de linho. E coloque ali como vendedora as mulheres velhas, porque as mulheres velhas, os homens judeus, eles têm educação, respeito,
e eles vão respeitar essas mulheres. Então eles vão se aproximar na banca para conversar com elas sobre o tecido de linho. Só que aí elas vão colocar um preço exorbitante. E ao colocar esse preço exorbitante, obviamente, eles vão pechinchar. Então, aqui o segundo Rashi e os demais comentaristas concordam nisso. Então, essas mulheres velhas, elas diriam para esses homens israelitas, aqui na frente da banca, o preço é esse. Mas lá dentro da tenda, que era a extensão da barraca, da feira, mas lá dentro da tenda tem tecidos semelhantes a esses e mais baratos. Vocês podem conseguir mais baratos. Então o que acontecia? Então eles iam e adentravam ao interior dessas tendas que ficava atrás da barraca. E ao entrarem nessas tendas, o que eles encontrariam ali? Além do linho, o que será? Vamos ver. E então, os judeus não recearão de conversar com essas mulheres idosas, e essas senhoras avisarão a eles que as mercadorias são vendidas com descontos lá dentro da tenda. Põe vendedoras lá dentro da tenda, onde está tudo fechadinho, ninguém está vendo nada, portanto, não tem nenhum curioso para ver o que está acontecendo dentro da tenda. E o que acontecer lá dentro da tenda, quem está do lado de fora não está vendo. Então Bilã disse a Balaque, coloque lá dentro da tenda vendedoras jovens e belas. Dentro das tendas, assim que os israelitas entrarem, as moças deverão oferecer-lhes vinho, para que eles baixem as guardas e sucumbam às suas propostas amorosas. Então elas conseguirão seduzi-los e induzi-los a adorar seus ídolos, e Deus os castigará tanto pela imoralidade, por causa do sexo, como pela idolatria. Não adorarás a outro Deus, ou não farás para ti deuses, divindades. Ou seja, uma das coisas que Bilã cobiçou sobre o acampamento dos israelitas era o quê? Que as tendas estavam em ordem. Nenhuma porta dava de frente com a porta do seu vizinho, porque eles tinham questão de moral e fidelidade conjugal. Agora aqui, Bilã estava orientando, aconselhando Balaque para seduzi-los. Primeiro, com a compra de linho. Vendedoras, mulheres velhas, sem nenhuma aparência física sensual, mas um preço exorbitante. Lá dentro da tenda tem linhos, tem peças de linho, mais barato. Você pode ver o preço que você pode pagar lá dentro. Aqui fora é esse preço. E então eles entravam. Quando eles entravam no interior da tenda, o que acontecia? Lá tinha belas, jovens e moças que seduziam eles que entravam. Imediatamente ofereciam para eles vinho, para que eles pudessem baixar a guarda. E aí então elas iam, até que eles bebessem uma boa quantidade de vinho, aquelas belas, jovens e sedutoras vendedoras iam mostrando as peças de linho, as cores A, B e C, e depois de uma certa quantidade de vinho, já não tinha mais guarda nenhuma. A guarda tinha ido para baixo, acabou. E aí então, elas seduziam e induziam eles ao quê? A infidelidade conjugal. E nesse sentido, eles então cometiam
o pecado sexual fora do casamento. Mas o que acontecia na sequência? Antes, depois que ela seduzia, né, elas seduziam os homens, antes que elas realmente, né, viessem coabitar com eles sexualmente falando, então elas primeiro faziam o quê? Elas tiravam do interior da roupa delas um ídolo. E elas faziam com que aquele israelita que estava com tanta sede de uma vida sexual fora do casamento, porque já estavam seduzidos e já estavam bêbados, então eles acabaram adorando os deuses das Moabitas. E aí praticavam sexo. Vejam bem que bebida forte sendo dominando o ser humano, leva-os para o sexo e leva para a idolatria. Os três estão sempre ligados, sempre ligados. Bebedeira, sexo fora do casamento e idolatria. Estão sempre ligados. Dessa forma, então, Bilã disse a Balaque, dessa forma você conseguirá com que Deus venha e castigue a imoralidade e a idolatria em que eles vão cair. Quanto a ti, aí ele se volta para Balaque para falar sobre o futuro de Balaque. Quanto a ti, agora profetizarei o que este povo fará a teu povo nos dias, no fim dos dias, isto é, num futuro distante. Ele começou a recitar sua parábola e disse, essa é a palavra de Balaão, filho de Beor, a palavra do homem de um só olho aberto, que enxerga, mas cujo outro olho vê profeticamente. Não esqueçam que Bilã estava cego de um olho, lembra? Ele lançou um mal olhado sobre o povo de Israel, e isso daí fez com que ele perdesse uma vista, ficasse cego de uma vista. Então aqui ele fala um olho aberto que ele vê, e um outro olho que vê profeticamente, ou seja, no sentido de que aquele olho que ele não vê nada, na realidade seria o olho profético dele. Era isso que ele queria dizer aí, ok? Verso 16, palavra daquele que ouve os ditos de Deus e sabe quando a mente do Altíssimo está irritada, que vê a visão do Todo-Poderoso deitado, porém de olhos abertos. Não esquecendo também, só recordando que todo profeta não judeu, portanto, todo profeta não judeu é incircunciso. Ele não fez Brit Milá, não fez a circuncisão. Então, diante da revelação divina, ele não consegue ficar em pé. Então ele deita, porque a presença divina é muito forte diante do incircunciso, né? E nesse sentido, o profeta Bilã, que não era circuncidado, ele só poderia ter a revelação divina se tivesse deitado, porque quando Deus chegava, ele não conseguia manter-se em pé, ok? Realmente vejo os israelitas conquistando Moabe, porém não agora, e o contemplo, mas não logo. Portanto, não precisa sentir-se ameaçado por eles, nem considerar sua tentativa de proteger-te, me contratando um fracasso completo. Nesse momento aqui, Bilã, ele reconhece o fracasso completo da sua missão. Eles só te dominarão quando uma estrela auspiciosa de boa sorte partir de Deus para Jacob ou Jacob. Isso acontecerá quando um rei que exerce poder empunhando o bordão oficial de comando se levantar de Israel. Esse rei, diz Rashi aqui, esse rei é o rei David, que golpeará e matará os príncipes de Moabe, né?
Isso daí está registrado, né, para você ter uma ideia que de fato que é o rei David, e ainda não é a visão do rei Mashiach. Então aqui a profecia de Balaão, ela está se referindo ao rei David. E isso está registrado lá em 2 Samuel, o segundo livro do profeta Samuel, capítulo 8, e o verso 2. E também minará a autonomia de todos os descendentes de Sete, isto é, de toda a humanidade que descende inteiramente do filho de Adão, chamado Sete, através de Noar, o único sobrevivente, descendente de Adão, que sobreviveu ao dilúvio. Tendo descrito como rei David conquistaria Moabe, Balaão passou a tratar do futuro, que aguardava os outros vizinhos dos israelitas. Então, Bilã, ele fala, Edom será possessão de Israel. O monte Seir, onde Edom se localiza, será possessão dos israelitas, seus inimigos, e Israel prosperará. Isso acontecerá quando outro governante, além do rei David, sair de Iacove. Este aqui é o Mashiach. Então, nós temos aqui a visão de Bilã. Olha só, Bilã o perverso, as revelações que Deus deu a Bilã. As revelações que Deus deu a Bilã. Então ele falou do primeiro rei que estaria vencendo Moabe, rei David. 2 Samuel, capítulo 8, verso 2. Agora aqui ele entra em algo mais ainda para o futuro dos seus dias, e ele diz sobre Edom, não esquecendo que Edom é da descendência de Esaú, o irmão gêmeo de Iacove. Então aqui, verso 19, com os comentários de Rashi, e os demais comentaristas concordam dentro desse aspecto, onde diz, isso ocorrerá quando outro governante, além do rei David, sair de Iacove, o Mashiach. Ele destruirá o que restar de Roma, Edom, a cidade capital dos romanos, que descendem de Esaú, que é Edom. Aqui, Balaão viu profeticamente o castigo reservado a Amaleque, ou seja, na sequência em que ele fala do rei Mashiach, certo? Vencer Roma, vencer realmente a capital romana, vai ser um trabalho de Mashiach, ok? Ponto. Isso significa para nós que nós não estamos aqui para fazer guerra com os descendentes de Esav. Nós não estamos aqui para entrar em atrito com os descendentes de Esav. Nós, como Benem Noach, não judeus entre as nações, nós estamos aqui para fazer com que a luz da Torá, a luz das mitzvot, as 7 leis universais sejam anunciadas, juntamente com o fundamento do monoteísmo com o fundamento judaico, a unidade e a unicidade do Eterno. Essa é a nossa missão. Então nós estamos aqui, como Benem Noach, não judeus, nós estamos aqui para levar em frente a unidade e a unicidade de Hashem. Levarmos a luz da Torá e as 7 leis universais para as nações. Nós não estamos aqui para ficar brigando com o descendente de Esaú. Entendeu? Se não entendeu, procure o rabino, converse com ele. Ok? Vamos em frente? Verso 20.
Balaão viu profeticamente o castigo reservado a Amaleque. Agora ele vai para Amaleque. E começou a recitar uma parábola sobre seu povo e disse: Amaleque foi a primeira das nações que atacou Israel, e seu fim será a destruição eterna nas mãos dos israelitas, quando esses cumprirem o mandamento de Deus de extirpá-los. Balaão viu profeticamente o futuro dos descendentes de Itro, os quenitas. Ele viu o futuro dos descendentes de Jetro, os quenitas, né? Ou seja, né, o povo queneu, ligado diretamente a Jetro, que habitavam perto dos amalequitas, e começou a recitar uma parábola sobre eles e disse: confirme a tua morada e teu ninho está posto seguramente em um penhasco. Alguns de vós tendes assento no Sinédrio, o Tribunal Supremo dos israelitas. Por que o mereceis? Afinal, vosso ancestral, Jetro, ou Itro, estava sentado ao meu lado quando aconselhamos o faraó a escravizá-lo. Olha só, Bilã estava dizendo aqui que Itro era um dos conselheiros junto ao faraó, quando Bilã, ele aconselhou o faraó que matassem as crianças, os meninos israelitas, jogando-os no Nilo. Lembram lá atrás, quando entramos lá em Shemot? O faraó tinha 3 conselheiros: Bilã, Itro, e o terceiro era quem? Quem lembra? Quem que era o terceiro? Escreve aí. Não vale falar, Edna. Escreve. Quem que era o terceiro? Bilã, Itro. E quem era o terceiro? Vai tentando lembrar aí. Escreve aí. Então, aqui Bilã está dizendo que alguns dos ancestrais... a Inês Martins já colocou aí. A Marli Stael também. Iove, Jó... Isso mesmo. Parabéns. Perfeito. Quem não deu tempo de escrever e disse: eu sabia. Parabéns também. É isso daí. Vamos em frente aí. Então aqui Bilã estava dizendo que alguns dos descendentes de Itro, eles tiveram, ou por causa do mérito de Itro, eles tiveram o privilégio de sentarem-se no Sinédrio, que é a casa dos juízes, para o povo israelita. Entendeu? Então, alguns da descendência de Itro, por mérito dele, tiveram o privilégio de sentar realmente na casa dos juízes, a suprema corte do povo de Israel. Certo? Verso 22... teu mérito te protegerá, pois mesmo se o país do Quenita for devastado, e ele o será, que é o país, né, de Itro, e os assírios te exilarem com as 10 tribos do norte de Israel, até onde, afinal, a Assíria te levará cativo, vós sobrevivereis e retornareis com os outros exilados, né? Então, com os outros exilados. Tendo mencionado o exílio assírio, ele começou a recitar uma parábola sobre os futuros cataclismos e disse: ai, quem poderá sobreviver quando Deus impuser estas coisas? Senaqueribe, rei da Assíria, exilará e deslocará todas as nações em seu império. Depois dele virão navios da terra dos quititas, isto é, de Roma, e afligirão os impérios que sucederão à Assíria, e em seguida afligirão os do outro lado, o oriental, do rio Eufrates. Mas no fim, Roma também perecerá para sempre, né?
Então, tudo isso daqui você vê na história contemporânea. Você vê aqui o que a Torá diz, pega os livros de história. O livro de história que nós estamos falando aqui são os livros de história mesmo. Não, entre aspas, essas aulas de história que certos professores militantes fazem por aí, não falando de história no sentido real, mas trazendo história, dizendo que determinados líderes marxista, comunista, socialista, que é um paraíso, eles pintam como um paraíso, contam as suas histórias com E, mas não conta a verdadeira história com H, que esse sistema matou mais de 100 milhões de pessoas. É um sistema ditatorial, uma ideologia perversa, onde o ser humano é tratado apenas como um objeto. A partir do momento que ele não é mais útil, ele é jogado na vala comum. Aposentar? Nesse sistema, só tem um jeito de aposentar nesse sistema. É indo para a cova. Mas essas cabeças de vento por aí afora toda, né? É um paraíso para as lideranças, porque eles ficam cada vez mais ricos, comem do bom e do melhor, né? Eles não têm nenhum pingo de ética, de moral, nenhum pingo de espiritualidade. Eles fazem assim para o povão, entendeu? Então, dentro desse aspecto aí, né, aqui a visão de Bilã fala que os quititas, né, os descendentes dos quititas virão de navios, isto é, de Roma, e afligirão os impérios e sucederão à Síria. Se você pegar o livro de história e pegar o mapa mundi na história aí, principalmente entre o ano 106 e 117 da Era Comum, você vai ver a grande guinada do Império Romano em toda a Europa e em todo o leste europeu. Como que eles expandiram realmente os seus domínios. E em cada lugar que eles iam dominando, a crueldade, a perversidade. Eles tinham múltiplas formas de matar alguém, desde o modo mais, vamos dizer assim, desde o modo mais, como que fala aquela questão devagar, né? Câmara lenta, essa é a expressão. Desde a forma mais câmara lenta possível, para que a vítima sofra, sofra, sofra e sofra, até uma morte rápida. Eles eram perversos. Simplesmente isso, o Império Romano. Tanto é que o chamado Museu da Inquisição, quando saiu por vários países da Europa, fazendo exposição das suas peças para tortura na Inquisição, muitas e muitas, dezenas e milhares de pessoas, tinha muitos que nem conseguiam chegar no fim do museu para ver, que ficavam tão abalados e começavam a chorar em desespero que tinham que sair dentro do museu. De tão terrível que tem sido o Império Romano. É história. E aqui, Bilã teve a visão disso daí. Teve a visão, mas disse também que vai chegar o fim de Roma e também perecerá para sempre. E é aí que vai ser quando o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar. Por isso que no mundo entre as nações, no mundo religioso, a retórica sobre falso Messias, ela nasceu em Roma, pelos ensinamentos romanos.
E isso se expandiu em todos os segmentos religiosos. E qual que é o foco? Que o povo judeu, nos últimos dias, fará aliança com o falso Messias. Por que que isso foi batido nessa tecla mentirosa? Foi batido e divulgado por mais de 2000 anos. Porque eles querem que acreditem no falso Messias que eles, o Império Romano, trouxe, do que o verdadeiro e justo Mashiach, que se revelará em Jerusalém. O verdadeiro e o justo Mashiach, ele se revelará em Jerusalém. Um homem nascido de um casal, de um marido e de uma esposa, legalmente constituído, que tiver o seu relacionamento como marido e esposa, foi devidamente fecundado o óvulo, e este homem nasceu de uma mulher, que vem, todo o histórico aí do casal, vem aí, resumidamente, vem desde a descendência de Judá, o leão da tribo de Judá. Resumidamente, que não é o escopo da nossa liá aqui. Então, por que essa divulgação, e isso daí alcançou praticamente todos os meios, praticamente quase todos os meios religiosos? Para que não acreditem no verdadeiro Mashiach que se revelará. E por isso eles vieram anunciando um Messias que na realidade não é o verdadeiro Messias. O mundo da mentira. A mentira sendo defendida como verdade e a verdade sendo atacado como mentira. É o que você está vendo nos dias atuais, com essa tal de pandemia e companhia limitada. É um mundo que segue a sua história, em que os perversos, eles apresentam mentiras como verdades, e verdades são atacadas e condenadas como mentiras. Por isso que eles falam que o povo judeu fará aliança com o falso Messias, para que as nações não acreditem. Naquele momento, o mundo estará real. As pessoas estarão indo e vindo. No momento em que o justo e o verdadeiro Mashiach se revelar, o mundo estará ou do jeito que está na atualidade, de ponta cabeça, ou nos dias que ele se revelar, poderá estar pior ainda. Não sabemos exatamente, mas algo semelhante. E quando acontecer isto? Então eles vão dizer, lembrem, não esqueçam, o nosso Messias é o verdadeiro. Eles estão fazendo aliança com o falso Messias. E aí, para entrar nessa questão mais profunda, aí nós temos que voltar na época de Yitzhak, Rivka e os gêmeos que nasceram, Yaakov e Esaú. Depois, a bênção de Yitzhak para com Yaakov e para com Esaú. Então, amados, Bilã teve a visão que Amaleque teria o seu fim finalmente. E que também Roma, descendentes de Esaú, os edomitas, também terão o seu fim. Porque o justo e o verdadeiro Mashiach, ele se revelará e reinará. E aí cumprirá então o verdadeiro Messias, que até agora os pretendentes a Messias não cumpriram as profecias. Então, quando o verdadeiro Mashiach estiver reinando, se revelar e reinando, então toda a terra se cobrirá da palavra de Deus, assim como as águas cobrem o mar.
Os judeus ainda não retornaram 100% para Eretz Israel. Também não iniciou a construção do terceiro e definitivo templo. O justo e o verdadeiro Mashiach, entre essas duas profecias principais que ele cumprirá, o retorno de todo judeu para Israel e a construção do terceiro e definitivo templo, entre outras coisas, o justo e o verdadeiro Mashiach, ele não vai enganar as pessoas dizendo que elas vão morar no céu. Que você morre aqui, vira uma estrela e vai morar no céu. Ele não vai. Ele vai preparar tanto o povo judeu como o povo não judeu para viver o Olam Rabá aqui, neste mundo, que será totalmente retificado. Por isso que chama a redenção final nos dias de Mashiach, que será devidamente retificado, para que no fim do seu reinado, então ele estará entregando a Deus, o único Deus, porque o Messias não é Deus. E essa é uma das formas de nós vermos que o Messias apresentado por aí afora, que dizem que é Deus, este é o verdadeiro falso Messias, porque o verdadeiro Mashiach, ele não é Deus. E ele estará conduzindo tanto Israel como as nações ao único e o verdadeiro Deus. E no fim do seu reinado, se cumprirá a profecia do princípio da criação. O mundo será estabelecido como a casa de Deus. Continuando, verso 25. Tendo concluído o seu discurso, Balaão levantou-se, foi-se e voltou para casa, e Balaque foi-se pelo seu caminho. Regressou a Moabe e recrutou seu povo para a execução do plano de Balaão, de fazer os israelitas pecar. Solicitou também ajuda aos midianitas, que prontamente concordaram, enviando suas filhas com o intuito de seduzir os homens israelitas. Mandaram até as moças das famílias governantes para que tentassem seduzir os israelitas, ou seja, até as filhas dos príncipes e dos reis dos midianitas e dos próprios moabitas também foram convocados. Ou seja, os pais estão lá preocupados com a prostituição das filhas, não estão nem aí, vão se prostituir. O que você está vendo hoje? Os pais estão aí preocupados com a prostituição dos filhos, das filhas? Não. Estão preocupados se eles estão se entregando à bebedeira, às drogas, ao crime e companhia limitada? Não. Vão só se preocupar na hora que o órgão que eles chamam de repressor entra em ação. Ai, coitadinho do meu menino, apanhou, foi preso, foi jogado lá numa cela, numa penitenciária. Ai, coitadinho do meu menino. E por aí afora vai, né? Depois, a vaca foi pro brejo. Então tá aí, olha o que os principais do povo, os moabitas e os midianitas, entregando as suas próprias filhas à prostituição. Quantos descendentes dos moabitas e midianitas estão aí entregando as suas filhas à prostituição? Continuando, capítulo 25 agora, nós vamos então para o incidente de Baal-Peor. Israel assentou-se em Shitim, uma região da planície de Moabe. Então vejam bem, até aqui nós estamos vendo o povo israelita está lá no vale com seu acampamento. Ao redor deles, Balaque e Bilã estão procurando um jeito de trazer maldição para eles. Não conseguiram. Não conseguiram. Então agora, Bilã, no fim da sua carreira, ele tem uma visão de Deus, porque isso foi uma visão de Deus. Deus lhe deu essas profecias. E em seguida ele diz, agora eu vou voltar para os meus
e vou voltar a ser lá um adivinho, lá usar os meus truques lá. Ou seja, ele vai usar a magia. Os mágicos não encantam as pessoas com seus truques e segredos. Então Bilã foi isso. Agora eu vou lá para fazer minhas mágicas e aí engambelar as pessoas, etc e tal. Acabou. Esperar os fins dos meus dias. Porque a partir de agora eu sei que Deus não mais se revelará a mim. Bilã sabia disso. Mas aí ele deu o conselho perverso para Balaque, e Balaque pôs em execução o plano. Então, nesse momento agora, nós voltamos ao mesmo tempo agora, Balaque pondo em ação o plano de Bilã, e ao mesmo tempo agora, nós voltamos à presença israelita e os fatos que vão acontecendo aqui agora ao mesmo tempo. Não mais separados, mas agora no mesmo quadro, no mesmo aspecto, no mesmo momento, juntos. Capítulo 25. Israel assentou-se em Chitim, uma região das planícies de Moabe. O excesso de confiança após as campanhas vitoriosas contra os reis amoritas e o espólio exorbitante que haviam tomado, fizeram os israelitas perderem um pouco, da circunspecção. Então eles se perderam na realidade. Depois que eles venceram os gigantes Sihon e Og, certo? As vitórias foram muito grandes. Então isso embaçou a visão. Eles ficaram com a visão embaçada. Eles ficaram embebidos, entorpecidos, melhor dizendo. Eles ficaram entorpecidos pelas vitórias que eles obtiveram. Então eles caíram naquela questão, faltou a prudência e a vigilância. Então aí relaxou a guarda. Relaxou a guarda, aí acontece. Relaxou a guarda, acontece. Continuando. Então, o povo começou a frequentar as feiras que Balaque instituíra, conforme o plano de Balaão. Ou seja, eles relaxaram na guarda. Balaque veio, colocou os seus carros de propaganda. Vem, aqui nós temos tecidos de linho. E os carros de propaganda saíram, falando, olha, tecidos de linho de várias cores, ótimas qualidades, você nunca viu igual, vem aqui na feira. E aí os israelitas ouviram, foram seduzidos pelo convite, tecidos de linho, coisa fina, chique. Vamos para a feira? Vamos fazer feira hoje? As mulheres ficaram em casa, os homens que saíram para a feira. E então, o povo começou a frequentar então as feiras que Balaque instituíra, conforme o plano de Balaão, e em pouco tempo os homens começaram a praticar prostituição com as filhas dos moabitas. As moças moabitas convidaram o povo para as oferendas festivas de seus deuses. 157.200 homens do povo comeram das oferendas e prostraram-se perante seus deuses, incitados pelas moabitas. Quando estava prestes a manter relação carnal com um israelita que ela seduzira, a moça moabita tirava de sua roupa um ídolo e mandava o homem adorá-lo primeiro. O ídolo moabita se chamava Baal-Peor. Baal-Peor. Então aqui você vai falar, aí, tá vendo? Ontem você falou que Baal não é Deus, que Baal significa Senhor, que o ídolo tem um nome, que Baal é uma expressão para dizer Senhor fulano de tal. Agora aqui, Baal-Peor. Mas espera aí, calma. Vamos ver a tradução? Olha só a tradução. Baal-Peor significa Senhor, Baal, Senhor. Peor,
desnudamento. Esse era um Deus do desnudamento. Você já ouviu falar no Deus do desnudamento? Você está ouvindo agora. Você sempre ouviu falar Baal Peor. E as pessoas, né, principalmente o mundo religioso, ficou lá, Baal, Baal, Baal. Vamos dar um nome aos bois corretamente, gente. Baal é uma expressão que significa Senhor. Ok? Mas qual é o nome da divindade aqui do ídolo? Desnudamento. Ou seja, o ídolo moabita se chamava Baal Peor, Senhor do desnudamento. Então o nome da divindade, o nome do ídolo é desnudamento. O tratamento para com ele, Baal, significa Senhor, que era a forma com que eles tratavam o seu Deus, a sua idolatria. Entendeu? Por isso, Baal, Senhor do desnudamento. Então preste bem atenção. Preste bem atenção. O Deus do desnudamento, ou seja, o ídolo do desnudamento, é aquele que está ligado diretamente à prostituição, ao adultério. Está ligado diretamente a todos os pecados relacionados ao sexo fora do casamento. É aqui que aconteceu isso daqui. Então, em Baal Peor, 157.200 homens israelitas se entregaram à bebida, à idolatria e, na sequência, à prostituição, o adultério. E por aí vai as ramificações mais baixas do sexo depravado. Aí cada vez mais vai baixando os níveis. Cada vez mais sexo depravado, né? E não convém nem falar, nem perder tempo com essa porcaria. Mas aqui está o Deus do desnudamento, o ídolo, que 157.200 homens israelitas caíram. Começou pela bebida, a sedução, que levou-os a adorar ídolos e finalmente concretizar o relacionamento carnal proibido. Estão sempre ligados. Simplesmente isso. Por isso que você pode observar sempre as propagandas de bebida, de luxo, sempre tiveram mulheres e homens sedutores sendo partes da propaganda para bebidas e coisas do luxo, luxúria ou luxuosa. O linho representa o luxo. Entendeu? Sempre tiveram nas propagandas homens e mulheres sedutoras, sedutores. Porque o Deus do desnudamento está ligado à bebida, à idolatria e, finalmente, à prática da prostituição. O sexo desvairado. Continuando, capítulo 25, verso 3. Assim, em consequência da trama de Balaão, Israel ligou-se a Baal Peor. Deus enfureceu-se contra Israel e lhe infligiu uma pestilência que acometeu inocentes e culpados. Vejam bem que a pestilência, por causa desses 157.200, atingiu também os inocentes. Lembra aquela questão Israel como o povo, um organismo? Se um é abençoado, todos são. Se um é amaldiçoado, todos são. Se um sofre, todos sofrem. Para que eles não se esqueçam que eles não são simples indivíduos, individuais, particulares,
mas faz parte de um povo, faz parte de um organismo. Então, o que um faz reflete sobre os outros, ou para o bem ou para o mal. E isso é uma lição para nós, Benei Noach. O que nós fazemos vai refletir sobre todo o nosso povo, Benei Noach, ou para o bem ou para o mal. Entendeu? Continuando. Verso 4, né? Para deter a pestilência, Deus disse a Moshe: toma todos os líderes do povo e os reúne, constituindo um tribunal, para que julguem os que adoraram o ídolo. Normalmente se exigem testemunhas no julgamento de idólatras. Observem aqui que Deus está focando na idolatria. A idolatria é um perigo, é a raiz de todos os males. Normalmente se exigem testemunhas no julgamento de idólatras, mas aqui as partes culpadas pecaram na privacidade. Lembram que eles tinham que entrar lá no interior da tenda. A cortina fechava, ficava só o fulano ou os fulanos e mais as sedutoras, vendedoras, com seus ídolos. E depois de seduzi-los, embebedá-los e seduzi-los, faziam com que eles, antes da prática do sexo, se dobrassem diante dos ídolos delas, que elas traziam consigo. Então fazia com que eles se dobrassem diante do ídolo delas, fazia com que eles beijassem os ídolos delas, fazia com que eles beijassem o pezinho dos ídolos dela, fazia com que eles beijassem a mãozinha dos ídolos delas. Ou seja, elas faziam deles de gato e sapato. Portanto, a fim de possibilitar que os juízes os condenem e sentenciem, farei a nuvem recuar de sobre os culpados, e o sol brilhará diretamente sobre eles. Apedreja os considerados culpados e enforca-os diante de Deus, voltados para o sol, de modo que todos possam identificá-los claramente e aprendam que não devem seguir o seu exemplo. Então a fúria de Deus se retirará de Israel e a pestilência cessará. Os 157.200 israelitas culpados foram expostos, julgados e condenados dessa maneira. Moisés então disse aos 78.600 juízes de Israel que estavam constituídos naquele momento: cada um de vós matará 2 homens que se ligaram a Baal-Peor por apedrejamento e enforcamento. Os transgressores da tribo de Simão, ou Shimão, se aproximaram de um de seus príncipes, Zimri, filho de Salu, e queixaram-se com ele, né? Então Zimri, filho de Salu, nós vamos ver aqui mais na frente ali que fala da descendência dele, né? Então os principais, né, os transgressores, esses 157.200 homens, né, segundo os comentaristas, eles eram exatamente da tribo de Shimão. Shimão, sangue quente, pronto para a briga. Era ele aí. Shimão, a tribo de Shimão, não esqueçam, ele era vizinho de quem? Quem foi? Shimão, ele era vizinho de quem? Lá no acampamento. Quem que era vizinho de Shimão? Que desceu vivo ao abismo. É isso mesmo. Shimão era vizinho de Corah. Os briguentos. Aqueles que têm o sangue quente para tudo. Os transgressores da tribo de Shimão
se aproximaram de um de seus príncipes, Zimri, filho de Salu, e queixaram-se: estamos sendo sentenciados à morte. Por que não fazes algo em nossa defesa? E então esse homem israelita, Zimri, filho de Salu, em resposta a esse chamado à ação, juntou uma multidão de israelitas, foi com eles a Cozibi, filha de Tsur, o principal rei da confederação midianita, e disse a ela que o acompanhasse. Segundo os comentaristas, principalmente Rashi, que faz o comentário para nós aqui, disse: Cozibi inicialmente recusou o pedido, argumentando que seu pai, o chefe midianita, ordenara-lhe que ela fosse especificamente para seduzir a Moshe. Então a missão de Cozibi, segundo o seu pai, um dos principais do povo midianita, que deu a sua filha, você vai lá, mas a sua função, a sua missão é seduzir e fazer errar e pecar Moisés. É ali que você tem que ir. Então ela falou que não, a sua missão principal era essa. Mas aí Zimri assinalou que ele era da linhagem superior a Moshe, que ele era mais do que Moshe, visto que ele era um príncipe da tribo de Shimon, o segundo filho de Jacob, enquanto que Moisés descendia de Levi, o terceiro filho de Jacob. Então Zimri disse: eu sou mais do que Moshe, você está perdendo seu tempo. Não é com Moshe que você tem que ir, não, você tem que ir comigo. Eu sou mais do que Moshe. Gente, quando a pessoa ela é guiada pelos ciúmes, pela inveja, pelo ódio, falta sabedoria, inteligência. A pessoa ela se torna, literalmente falando, ela se torna uma pessoa verdadeiramente ignorante. O que é ser ignorante? Falta de conhecimento. Popularmente conhecido como burra. A pessoa é burra e põe burra nisso. Ignorante nisso. Porque se Zimri fosse mais importante que Moshe, por que ele não estava no lugar de Moshe e Moshe não tinha lugar nenhum? Ó. Então, assim ele levou a Midianita e a seus irmãos, os membros da sua tribo, que estavam reunidos diante dos olhos de Moshe, mostrando-lhes o que fazia algo em prol deles. Zimri confrontou Moshe. Diante dos olhos de toda a congregação dos israelitas, Zimri, ele desafiou Moshe. Ele simplesmente confrontou Moshe, dizendo: é proibido ou permitido casar-se com esta midianita? Olha a perversidade de Zimri. Ele foi buscar uma filha de um principal do povo midianita. Chega diante de Moshe e diz para ele: é proibido ou permitido casar-se com esta midianita? Por que ele fez esse desafio para Moshe? Porque Tsípora, ela era uma midianita. Porque Moisés casou com uma midianita. Então, como que fica agora? O que você responderia para Zimri? Não posso delongar porque já está passando a hora, né? Vamos para o finalmente aí, né? É maravilhoso o estudo da Torá, amados, né? E desculpem aí quando a gente se empolga e acaba passando do horário aí. Vamos para os finalmente aí, né? Ou seja, por que então Zimri, ele desafiou Moshe, ele confrontou Moshe? Porque ele era casado com uma midianita. Então Moshe não poderia dizer, na visão de Zimri,
na visão de Zimri. Então Moshe não poderia dizer, é proibido. Aí Zimri diria o quê? Mas você é casado com uma midianita. E aí como que fica, Moshe? Você não pode mentir. E aí? Então nesse confronto, né, Zimri, ele confrontando, desafiando Moshe, ele acabou jogando, no modo de dizer, acabou jogando na cara de Moshe que ele era casado com uma midianita. E se ele era casado com uma midianita, por que que ele, Zimri, não poderia coabitar com uma midianita? Por que que os demais, os 157.200 israelitas que coabitaram com uma moabita, por que que eles não poderiam? Se você, Moshe, é casado com uma midianita? E aí? Então, né, de repente, Moshe fica em silêncio, não responde. E o que acontece agora? Moshe ficou em silêncio? E Zimri, vendo que Moshe ficou em silêncio, ele não espera nenhuma resposta de Moshe. Ele simplesmente pega Zimri, leva para uma tenda publicamente na frente de todo o acampamento, adentra na tenda e coabita com aquela mulher midianita, certo? E aí então Moshe, temporariamente, ele esquece da lei que era proibido para um judeu casar com uma mulher que não fosse judia. Então, o que é que aconteceu? Então, duas coisas nós precisamos ver aqui. Moshe casou-se com uma midianita antes da outorga da Torá. Quando foi dada a outorga da Torá no Monte Sinai, em Shavuot, então ali veio a lei que um judeu não poderia casar-se com uma mulher que não fosse judia. Então a lei entrou em vigor ali. Então Moshe não errou e não estava errado de ter casado com uma midianita. Então o argumento de Zimri, ele era sem fundamento e ele não tinha valor legal, ele não tinha um valor jurídico legal. Então, tanto aqueles 157.200 israelitas que coabitaram com as moabitas estavam em rebelião contra o mandamento de Deus, e Zimri, quando ele vai na tenda e coabita com Cosibi, a midianita, ele também estava violando o mandamento de Deus para com o judeu não coabitar com uma não judia. Mas Moshe, temporariamente, não lembrou da lei. E isso foi, segundo Rashi, foi uma providência divina. Para quê? Para que Pinhas pudesse atuar à altura da situação e obter a distinção que merecia. Essa foi a providência divina. Para que Pinhas pudesse aparecer na história bíblica, na história do povo judeu. Aí nós vamos então, a partir do versículo 7 até o verso 9, nós vamos então para o Mafitir, a leitura final da nossa paraxá, que diz assim: Pinhas, filho de Eleazar, filho de Arão, o sacerdote, viu o que Zimri fez e disse a Moshe. E disse Pinhas a Moshe: acaso não nos ensinaste que, se alguém vir um sujeito mantendo relação em público com uma mulher gentia e for tomado de justa indignação, pode adverti-lo, e caso o sujeito não pare, executá-lo sem julgamento, ele pode. Você não nos ensinou isso, Moshe? E então Moshe respondeu: tens razão. Se naquele momento, então, voltou realmente toda a memória de Moshe. Então ele respondeu: tem razão. E se te habilitas para isso, então, visto que te recordaste da lei,
mereces a honra de cumpri-la. Assim Pinhas levantou-se do meio da congregação e tomou uma lança em sua mão. Foi atrás do homem israelita Zimri, filho de Salu, da tribo de Shimon, e foi para dentro da tenda, advertiu-os de que estava prestes a matá-los por causa do ato que praticavam. E milagrosamente, Zimri e Cosibi não conseguiram se soltar um do outro. Ficaram colados no ato sexual. Pois se o fizesse, se eles se separassem, naquele momento, Pinhas não poderia executá-los. Aí teria que levá-los diante dos juízes. Certo? Então, milagrosamente, eles ficaram atados, colados no ato sexual. Então, como eles não pararam, ou seja, então Pinhas, né, ele simplesmente pegou da sua lança e transpassou a ambos, o homem israelita através do seu órgão reprodutor e a mulher Cosibi através de seu órgão reprodutor. Zimri não gritou por socorro, mas milagres ainda aconteceram. Pinhas ergueu-os em sua lança e eles não escorregaram na lança. E um anjo levantou a armação da entrada da tenda para que Pinhas pudesse carregá-los para fora, como eles estavam no ato sexual. De modo que ficasse claro para todos que os matara justamente no ato sexual. Eles não se separaram do ato sexual. Quando viram Pinhas levando o casal em sua lança, os simpatizantes de Zimri quiseram atacá-lo. E então que tentaram matar a Pinhas. E então a pestilência se intensificou para matar esses simpatizantes. Ao perceber que a pestilência de repente se tornara mais forte e muitas pessoas estavam morrendo rapidamente, Pinhas atirou Zimri e Cosibi ao chão e rezou a Deus para que parasse a mortandade. Assim cessou a pestilência dos israelitas. Os que morreram da pestilência foram 24.000. Suprimida a rebelião de Zimri, os juízes puderam acabar de executar os condenados por idolatria. Ou seja, da pestilência morreram 24.000. Daqueles que foram sentenciados por causa da idolatria, os 157.200, os 157.200 que foram sentenciados à morte por causa da idolatria, não tinham sido executados porque Zimri veio com a sua rebelião. E por causa da sua rebelião, mais a idolatria que estes cometeram, estavam morrendo gente de pestilência. Então, quando... Desculpa. Então, quando tentaram atacar e matar Pinhas, a pestilência aumentou. E aqueles que se prontificaram em querer atacar e matar Pinhas, foram atacados de pestilência e começaram a morrer. Puf, de pestilência. E aí então Pinhas viu. Então ele lançou a lança com aquele casal ao chão e ele fez a sua prece para Deus em favor do povo israelita. Aí a pestilência cessou. E o número de mortes por causa da pestilência foi 24.000. E os juízes então passaram a executar a sentença de morte contra os idólatras. Portanto, 157.200 morreram por causa da idolatria. Mas os 24.000 da pestilência, então nessa brincadeira, 181.000 homens israelitas morreram por causa desta brincadeira de mau gosto. Aqui nós encerramos o nosso Mafitir, a nossa paraxá da semana, Balaque.
Vimos aí o que o ódio faz, o que a inveja faz. Vimos aí o que a bebedeira, a idolatria e a prostituição, o que leva as pessoas, no que leva as pessoas e o fim das pessoas. Então, por isso, amados, na realidade que nós possamos cada vez mais nos firmarmos dentro do fundamento da Torá e não nos apartarmos do Deus vivo. Que nós possamos ser a semelhança de Pinhas, zelarmos por aquilo que é bom e justo dentro da Torá e especificamente para nós não judeus, dentro daquilo que está dentro das 7 leis universais. Seja forte, seja luz, seja um Benei Noach, zeloso, cada momento do seu viver. Pela graça bendita de Hashem, um bom encerramento de Shabbat, um início de uma nova semana, Shavuot Tov, e que tenhamos uma nova semana debaixo da graça de Hashem. As lições que aprendemos nessa semana, que jamais possam deixar as nossas mentes, e os aprendizados jamais possam sair dos nossos corações, para vivermos cada dia mais como autênticos filhos do Altíssimo, como Benei Noach. Que a revelação do justo e verdadeiro Mashiach seja para os nossos dias, mas que seja para os nossos dias agora. Amém. Até amanhã.